Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para você que está entrando aqui, que está se conectando agora nesse momento. Fala, Leonardo. Tudo bom? Tá lindo, maravilhoso. Esperar para ver se mais alguém vai entrar. Vou dar mais esses minutinhos. Fala, Fabião, fala, Ricardo. Como vocês estão? Fala, Paixãozinho, seu lindo, maravilhoso. Fala, PR, tudo bom? Só colocar o título aqui. Deixa eu só lembrar onde que é. E agora? Não lembro. Não sei nem onde que é o negócio aqui. Fala, Jonas. Isso aí. Estão conseguindo me escutar? Tá bem aí? O som tá bom? Dá uma cena aí, só pra dizer. O nosso fã número 1, João Grandão. Fã dos nossos podcasts. Isso aí, vamos lá, que daí quem não assistir agora, assiste mais tarde. Vou estar postando depois aqui de novo aqui. O tema de hoje, né, da nossa Body Live aqui vai ser a utilização de fármacos na finalização. Então a gente vai falar sobre os fármacos bem breve mesmo, não vou entrar em muito detalhe farmacológico não, para ficar mais claro para vocês mesmo dos porquês da gente usar determinados fármacos, né, principalmente na finalização ali, que é aquela última semana ali para o campeonato ali, o dia D, tudo. Então a gente vai entrar mais específico nisso mesmo, tá? A gente sabe, né, que os fármacos utilizados na finalização, eles vão variando, né, de acordo com o que o atleta vai precisando, com o que ele já estava usando, com o que ele vai fazer na finalização, o quanto ele precisa desidratar. Então a gente já vai bem específico nisso. Primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é no uso já dos fármacos que já estava usando, se estava usando anabolizante, se estava usando algum estimulante para testosterona, se não estava usando. Então tudo isso a gente tem que pensar. No caso da finalização, fica claro mesmo ali o que a gente precisa priorizar ali no final. É a eliminação de líquidos
de líquidos que estão em excesso, né, retenção de líquido, tudo. Então a gente precisa estar fazendo a eliminação dessa retenção de líquido que não está dentro do músculo. Então a gente precisa fazer ali o carb up, jogar os líquidos extracelulares para dentro da célula, né, para intracelular. Então para isso a gente pode usar a própria manipulação do alimento, como também a manipulação de fármacos ali para fazer esse direcionamento para a musculatura, para dentro da célula, para o músculo ficar cheio, você ficar com aquele aspecto mais denso, com menor concentração de líquidos extracelulares. Então a intenção nossa maior na finalização é mandar tudo o líquido extracelular para intracelular, para dentro do músculo, para ficar com aquele aspecto cheio no palco. Então a finalização em si, ela vai começar a tirar alguns fármacos e colocar outros fármacos dependendo da preparação. Lógico que não tem uma receita de bolo, mas tem um norte para a gente poder trabalhar, onde a gente consegue fazer a melhor administração de fármacos para acelerar o processo ou para potencializar um processo que a gente precisa naquele momento. É o que eu falo, gente. Você começa a fazer a live, não está passando um carro, não está passando uma moto. Você começa a fazer uma live, passa carro, começa cachorro latir, passarinho piar. E tudo que eu vou estar falando aqui para vocês sobre fármacos está no e-book também, etapa de preparação, e no e-book desidratação e finalização. Ali está bem explicadinho também para vocês. E logo mais vai ter o livro físico, né, que é o manual do coach, onde a gente vai estar abordando desde a avaliação até a finalização dele no palco, do atleta no palco, ou também você pegar ali as pessoas que querem ter uma vivência do fisiculturismo, mas não vai subir no palco, mas vai se preparar para ir para uma festa, para um casamento, ou qual que seja o objetivo da pessoa. Tudo isso dá para você manipular para ele chegar nesse objetivo final. Os fármacos utilizados na finalização basicamente são os diuréticos. Alguns fármacos ali que a gente vai poder fazer com um menor receptor com menor nível de androgenidade, né, onde a gente vai estar trazendo os anabólicos que retêm menos líquido, que puxam menos líquido para dentro, que se ligam menos em moléculas de átomo de hidrogênio. Então, fazendo essa manipulação, a gente consegue diminuir a retenção de líquido, que dependendo dos fármacos que já estavam utilizando. Por exemplo, se você estava usando um cipionato ou um enantato de testosterona, onde vai fazer a retenção de líquido maior, a gente fazer a mudança desse fármaco para um propionato de testosterona, onde o transporte ali de hidrogênio é menor por causa do éster que está ligado à testosterona. Então pode ser um caminho para poder diminuir a retenção de líquido, mas ou também às vezes você precisa reter mais líquido porque você está muito seco, dependendo da categoria. Então não tem uma receita de bolo, você tem que estar fazendo essa administração de acordo com o que o atleta precisa. Os fármacos mais utilizados na finalização são mesmo os diuréticos, que não necessariamente precise usar, mas geralmente a gente começa a tirar os fármacos principalmente aplicações, né, 15 dias antes do campeonato, para poder fazer já essa administração, para fazer já essa demanda mesmo de hidrogênio para dentro do músculo, puxar o glicogênio para dentro do músculo e fazer essa manipulação, tirar o máximo de retenção líquida, tirar o máximo de líquidos extracelulares para poder mandar para dentro da musculatura. Desses 15 dias, né, a gente vai variando, né, principalmente entrando com beta-bloqueadores, né, no caso clenbuterol, salbutamol, para poder potencializar a queima de gordura. Não necessariamente precisa utilizar, mas são fármacos que são utilizados também no final da preparação. São os beta-bloqueadores, então entra clenbuterol, salbutamol, efedrina e até mesmo outros, né? Acho que basicamente que eu no caso uso o clenbuterol, o salbutamol ou a efedrina, como, né,
fármacos mesmo, sem contar a cafeína, que não entra como fármaco, mas entra como suplementação. A gente vai tirando alguns ésteres, né, como eu falei no começo, vai tirando alguns ésteres, principalmente testosterona, alguns androgênicos que retêm mais líquido, como o Deca, Dianabol, esses a gente vai tirando para tirar a retenção, e dependendo do atleta a gente coloca para poder aumentar a retenção de líquido dele. A gente vê eu vi, né, algumas manipulações, estou acompanhando algumas manipulações, e principalmente que é bem antigo, que é alguns atletas usarem até mesmo Hemogenin na última semana do campeonato, quando está muito seco, e tem alguns atletas pecando no uso do Hemogenin sem estar no nível adequado de desidratação e acabam no palco aromatizando ou retendo mais líquidos ali. Então isso é dos perigos de você usar uma estratégia ou uma manobra sem ter o conhecimento e sem estar preparado o suficiente para essa manobra. Outro quesito é o uso dos antiestrogênios, né, dos EAs, né, do antiestrogênios mesmo, que daí entra como anastrozol, o letrozol, exemestano, né, que são, cada um tem sua ação. O anastrozol, ele é totalmente, o rebote é muito maior, tem alguns, tem os antiestrogênios que são suicidas, que você pode usar e não vai ter rebote depois no pós, né? Mas geralmente o que é mais fácil de acesso é o anastrozol, onde se você não fizer uma manipulação dele, depois vir fazendo desmame, e depois até mesmo depois de algumas semanas do uso dele na finalização, você vai precisar continuar usando para não ter o rebote, né? E o seu estrogênio vir regulando conforme você vai tirando ele. Então esse trabalho, né, de você fazer o desmame, retornar com as dosagens que você já estava antes da finalização, é necessário, e também vai de acordo com cada atleta. Se a gente pegar ali também os próprios diuréticos também, que há muito tempo a gente vem falando que é um dos maiores vilões, né, principalmente quando a gente fala em saúde, são os diuréticos, onde você faz ali se você errar numa manipulação, errar alguma coisa ali, principalmente na bomba de sódio e potássio, você pode gerar um estresse muito grande no seu corpo, onde o rebote vai vir muito pior do que antes do campeonato. Então você pode ali ter algumas reações, principalmente de ficar mesmo parecendo essa esponja mesmo, né? Onde depois que você vem tomando os líquidos e comendo normal depois de novo, você vai fazer essa manipulação gigante aí de água no seu corpo, e você vai sentir isso no seu rim, vai sentir isso nas suas pernas, principalmente circulação, aonde seu corpo ele vai querer segurar o máximo de líquido possível pelo estresse que você gerou pelo uso dos diuréticos, e principalmente com o treino que você estava realizando naquele momento. Então, esses são basicamente os fármacos que são utilizados na finalização. Como eu falei, né, vai depender muito de como que o atleta tá. Se você precisa fazer o atleta reter mais por causa da categoria dele, depende do nível que ele tá, até mesmo você fazer o atleta tirar o máximo de líquido porque ele não se preparou tão fixamente, né, não se preparou tão bem depois dessa finalização. Então, esse é os fármacos que são utilizados mesmo na finalização. Então, você fazer a manipulação do ciclo que você já estava fazendo, a utilização de diuréticos e EAs, né, antiestrogênios, que você não estava fazendo e vai começar a fazer. Tem uma manipulação hoje que a gente vê, principalmente para quem faz uma aromatização muito grande por estrogênio, que é o que o pessoal usava muito em TPC, e hoje eu vejo essa manipulação principalmente dentro da finalização, que é o tamoxifeno e o clomifeno, para bloquear mesmo essa aromatização e essa retenção de líquido por causa do estrogênio. Então,
fazer essa manipulação também com esses fármacos, que é o tamoxifeno, que é o clomifeno também, pode ser um potencial também na sua finalização. Mas é o básico do básico, que se você não estava utilizando e não vai utilizar nenhum fármaco, é você fazer a manipulação sem fármacos mesmo, e fazer a manipulação com alimentação, líquido, usando mesmo os seus hormônios para fazer essa manipulação. E não é clichê aqui de querer lacrar falando que não é para você usar e outro atleta vai usar. Com certeza outros atletas vão usar, eu mesmo uso com meus atletas, eu uso comigo mesmo, dependendo da finalização, como tem atletas que não vão usar. No caso aqui vocês acabaram de ver o Messias, ele não usou diurético, ele não usou nada de anti-aromatizante, nada de nada, só os fármacos que ele estava utilizando já mesmo, e conseguiu apresentar um físico bem bonito e num nível que ele nunca apresentou até, tanto em definição quanto em qualidade de densidade ali. Então isso é o X da questão, quanto o atleta já tem de maturidade muscular para fazer uma desidratação, para colocar em finalização, e quanto você está forçando o seu corpo para chegar numa condição. Tudo que você força não é bom e não é saudável para o seu corpo. Então, se você não está pensando em saúde, quer tirar o máximo do seu corpo, você vai ver que, mano, usa e tem as formas de usar, não é saudável mesmo, a gente já é claro com isso há muito tempo que não é saudável, mas tem as maneiras mais saudáveis de fazer. Então a responsabilidade do atleta, do treinador, para fazer esse caminho, depois acompanhar também, principalmente no rebote, é muito importante. Então eu acho que, não sei se ficou claro para todo mundo, se era essa dúvida que vocês trouxeram para mim, principalmente sobre os fármacos utilizados na finalização. Eu acho que tentei trazer o máximo, né, de informação, eu acho. Não sei se vocês querem mais informação, né? Então quem está ao vivo aqui, se quiser fazer alguma pergunta, se quer trazer algum tema, mas basicamente são esses os fármacos utilizados na finalização. Sem precisar entrar muito em detalhe do que cada fármaco faz no seu corpo, mas dentro dos e-books eu já venho falando bastante sobre isso, falando de uma maneira didática, né, trazendo a reação, principalmente agora no curso de desidratação e finalização, eu trouxe mesmo, né, esse tema, e abordei bem esse tema sobre a manipulação de cada fármaco em determinada época de preparação. Então eu acredito que seja basicamente isso. Não sei se vocês que estão ao vivo aqui que tem alguma pergunta, tem alguma coisa para tirar, mas vou esperar até um pouquinho aqui. Fabião, se tiver alguma coisa para você falar aí, perguntar. Acho que basicamente é isso, acho que não tem muito que a gente ficar estendendo. Como eu falei, a gente é o segunda live nossa, então a gente vai melhorando conforme vocês vão dando dicas e vão falando pra gente também, trazendo, né, pontos pra gente poder abordar aqui. Eu acho que não me recordei agora muito sobre outros pontos que a gente poderia estar falando aqui. Fala Doguinha, fala Samuel, fala Douglas. Se alguém que tiver alguma dúvida aí, vou dar mais uns minutinhos. Lembrando que todo o conteúdo mesmo completo está nos e-books. Temos hoje os 4 cursos específicos para treinador e novos atletas, né, que é o curso de introdução ao fisiculturismo, o curso de etapa de preparação, desidratação e finalização e o curso de arbitragem. Então, esses cursos já são exclusivos da NFP para a preparação mesmo de novos atletas, novos treinadores, e trazendo conhecimento que talvez
o atleta ainda não tenha sobre o que é o fisiculturismo, a história do fisiculturismo, as categorias, por que tem cada categoria, como se preparar para cada categoria, como escolher a categoria, se é você que escolhe, o seu corpo que escolhe. Então tudo isso está nos e-books e nos cursos que a gente vai lançando conforme a gente for gravando, né? Por enquanto a maior parte é nos cursos presenciais, a gente já teve os cursos presenciais para isso e vai começar de novo agora, já vai ter outro curso de arbitragem agora. Então eu acho que em questões de fármacos, principalmente para finalização, seria isso. Acho que era mais ou menos esse conteúdo que eu tenho para trazer para vocês. A gente falou um pouquinho sobre os fármacos, falou um pouquinho sobre a utilização deles. No caso, até mesmo dosagem é muito individual de cada atleta. Se você não tem habilidade para manipulação desses fármacos, o interessante é você começar com a dose mínima e vir vendo como o seu corpo vai respondendo de acordo com o que você vai usando. Deixa eu só abrir aqui a própria apostila aqui. Ó, Samuel, se tiver alguma dúvida, Leonardo, se tiver alguma dúvida, se quiser algum tema para a gente abordar aqui já, vamos aproveitar. 40 minutos já se passaram, não, menos de 30 minutos de live. Então é isso, galera. Obrigado para vocês que ficaram até o final aqui. Eu acho que não tem muito que a gente ficar enrolando mesmo, né? Só vou dar aqui no final aqui para quem ficou até o final uma das dicas, né, que eu dou é utilizar os fármacos, principalmente os diuréticos, na hora certa, né? O que a gente vê ali de uso de diuréticos, se você vai começar a carbar, você já eliminar os diuréticos já e começar a fazer o carb up para puxar todo o líquido extracelular e não quebrar mesmo, não eliminar mais líquido que você precisa, porque você não precisa estar no palco esturricado, você tem que estar no palco cheio, com a musculatura cheia, né, no caso. Então, às vezes a gente vê alguns atletas pecando mesmo, usando diurético, até mesmo no dia do campeonato, onde não dá nem tempo do atleta fazer mesmo ali a osmose ali e puxar toda o líquido extracelular para dentro do músculo. A gente tem que lembrar que primeiro a gente tira os líquidos da reserva energética para depois fazer a retirada ali dos líquidos extracelulares. Então, por isso que a gente fala, né, que o atleta no final da preparação ele tá flat porque ele tá murcho, né, ele tá esturricado, sem densidade, sem volume muscular por causa disso, para poder fazer a eliminação do líquido extracelular. Não tem como a gente escolher, agora eu quero tirar o líquido de intramuscular, eu quero tirar só o líquido extracelular. Não, seu corpo vai respondendo e vai eliminando o líquido do corpo todo. Então, sempre se atentar mesmo. Se geralmente a gente começa o dia D, a semana D ali, 7 dias antes do campeonato, até o dia 4, 5 ali, a gente faz a utilização de diuréticos e depois a gente não usa mais, dependendo ali, só se o atleta tiver muito cheio, precisar ainda tirar e você acaba pecando por subir mais murcho, mais flat e numa qualidade melhor do que subir mais cheio e não conseguir tirar todo o líquido extracelular. Então, se atentar mesmo na aromatização, dependendo do que você estiver fazendo, as manipulações que você faz com fármacos, sem ter conhecimento e não sabendo como que o seu corpo reage a determinado fármaco, é totalmente prejudicial à sua finalização.
Então, tomar cuidado com o uso de Dianabol, Estano, Hemogenin na última semana do campeonato. Geralmente, o indicado é você tirar os fármacos 15 dias antes para poder fazer mesmo essa eliminação total ali, porque você não consegue construir nada em 15 dias. Você vai só mostrar o que você já construiu mesmo. Então, não adianta você querer achar que na última semana do campeonato você vai fazer milagre por causa da utilização de fármaco, e não vai fazer milagre, não tem como a gente fazer milagre. Por mais que a gente fale, a mágica acontece na última semana, mas é manipulação mais relacionada à manipulação de treino, cardio e dieta do que a utilização de fármaco. Os fármacos, eles são mais a cereja do bolo mesmo ali, do que você vai fazer, e mesmo assim pode ser que você estrague o chantilly colocando a cereja no bolo. Então é isso que você tem que pensar mesmo. Às vezes o seu físico já está lapidado e por querer ali utilizar alguns fármacos para potencializar ou para usar como estratégia para poder ali mesmo massagear o seu ego, que você fez tudo que você poderia fazer para preparação, e às vezes não é isso que acontece. Você estraga o seu físico na última semana e depois você vai se arrepender disso por usar fármacos sem o conhecimento. Então, se atentar mesmo, estudar mesmo, fazer alguns testes antes da finalização para você não perder o seu físico, lembrando ali mesmo ali que os 15 dias finais, ali, os 15 últimos dias da preparação, da finalização é essencial para você estar totalmente bem mesmo para a sua apresentação. Então, não tem como você utilizar os fármacos sem ter conhecimento. O Samuel aqui perguntou, o fármaco em excesso entra na questão de gastar receptores também. Em relação a receptores, está mais ligado aos recursos ergogênicos mesmo, em relação a anabólicos ali, em receptores andrógenos, né, que a gente tem receptores andrógenos tanto na gordura quanto no músculo. Então ficar atento a isso, que às vezes se a gente faz também, quando a gente fala em saturar receptor, você acaba saturando um receptor que estava dentro do músculo e acaba facilitando o receptor lipolítico ali, né, dentro do tecido adiposo ali, a captar esse fármaco, e acaba aumentando também, principalmente após a finalização, você acaba aumentando a captação de gordura e acaba aumentando ali suas reservas adiposas por causa dessa saturação dentro da musculatura. Sem contar outros consequências, principalmente em saúde, né, em coração, em órgãos, né, que são essenciais para a nossa vida mesmo. Então, tudo isso a gente tem que pensar, não só mesmo vou utilizar o fármaco que ele vai saturar o receptor, mas não é só em saturação do receptor, também nas consequências que vai ter em outros órgãos, principalmente órgãos vitais, como coração, fígado e rim, né, e outros órgãos essenciais para manter nossa saúde vital mesmo, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento mesmo nos últimos 15 dias da preparação. Se você não tem conhecimento e não tem maturidade para utilizar alguns fármacos que você leu em algum lugar, viu em algum fórum, viu em algum youtuber que fez tal, até mesmo a utilização de bebida alcoólica, que a gente tem ali a manipulação de bebida alcoólica para aumentar a desidratação. Se você não souber usar, você vai estragar seu físico. Ele pode ser um aliado sim, mas muitos atletas estão pecando em utilizar a bebida alcoólica depois que assistiu o documentário do Coleman, mas a gente tem que entender o porquê de usar a bebida alcoólica, quando usar, a hora certa de usar, do mesmo jeito que a gente tem que saber utilizar o doce na hora certa, o sal na hora certa, soltar o sódio na hora certa, tirar o sódio, não tirar. Então não é só relacionado aos fármacos da finalização. Tem muitos fármacos que podem ajudar, como ele também pode atrapalhar. Pessoal que entrou aí agora, sobre fármacos na finalização, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui.
Cada treinador também tem uma maneira de usar os fármacos, então não tem, como eu falei, não tem receita de bolo, tá? Não tem como a gente pensar que é só uma forma que vai usar. Às vezes você vai usar de uma forma e depois que você fizer outra preparação você vai usar de outra forma, principalmente quando você trabalha com atleta. O atleta faz uma finalização agora, a outra finalização vai ser totalmente diferente, ou pode ser que faça parecida, mas com algumas coisas, alguma estratégia diferente. Uma hora vai usar o máximo de fármaco, outra hora não vai precisar usar fármaco nenhum. O maior X da questão é que quanto mais preparado e mais dedicação você deu em treino, alimentação e dieta, menos recurso farmacológico você vai precisar usar para chegar num nível excelente de competição. Então, às vezes você vê ele, o campeão, ele foi o cara que menos utilizou recurso, principalmente farmacológico, na última semana da finalização. Às vezes o cara não está nem usando nada e mais se preocupou mesmo em descansar para poder apresentar um bom físico, fazer um carb-up legal. Não adianta você achar que você vai conseguir fazer milagre no último dia, na última semana. Não tem como, você tem que fazer a preparação periodizada, na maneira certa. Vai ter preparação que vai durar às vezes 6 meses, 1 ano, como vai ter preparação que vai durar 3 meses, 2 meses, mas sempre você tem que estar preparado e traçar uma estratégia adequada para você, principalmente no uso de fármacos. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Para a gente poder finalizar. O pessoal está meio quieto hoje. Então é isso aí, galera. Vai mandando perguntas aqui também no direct aqui, que vocês tenham, temas para a próxima live. Lembrando que a próxima live, toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. Por enquanto a gente vai manter às 4 horas da tarde. Se vocês tiverem sugestões também dentro do que vocês acreditam ser o melhor horário para todo mundo estar assistindo, então eu acredito que fico livre também para vocês. No horário que for melhor para vocês, a gente vai tentar se organizar para poder estar trazendo conhecimento para todo mundo e principalmente para a gente fazer essa didática onde você está tranquilo para poder fazer perguntas, para poder tirar suas dúvidas também. Então essa é o maior X da questão. Tomar cuidado mesmo com os tipos, né, de fármaco que você está usando, principalmente se você tem problemas de ansiedade, de depressão, tem algumas gatilhos, né, que tragam você para isso, compulsão alimentar. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado na utilização de fármacos que podem potencializar não só os resultados, mas também algumas coisas que você já tem de gatilho, algumas coisas que você já tem também de problemas mesmo, que podem ser, né? Você só precisa de um gatilho e o fármaco pode ser esse aliado nesse gatilho para até mesmo atrapalhar a sua finalização. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou dar mais uns 2 minutinhos aqui. Lembrando que as perguntas hoje o tema sobre fármacos na finalização, utilização de fármacos na finalização. Eu espero ter sido mais claro possível com vocês. A gente vai melhorando conforme for fazendo as lives. Não é um costume nosso, né, tá aqui olhando para essa carinha maravilhosa, lindo, magnífico aqui. Então essa acho que é o maior X da questão agora. A principal função do SHBG é ligação, né? Que o SHBG é hormônio sexual, né? Então ele está ligado do mesmo jeito que a gente transforma a testosterona em estrogênio, a gente faz a testosterona se ligar ao SHBG, então você acaba perdendo, né, trabalho de testosterona total e testosterona livre no corpo por causa dessa perda, dessa ligação que ele faz com o SHBG. Então é mais para potencializar a testosterona no seu corpo ou qualquer outro éster, no caso a testosterona em si mesmo.
a gente potencializar o uso, né, da testosterona no nosso corpo. A gente usa, né, de recursos para abaixar o SHBG, no caso alguns hormônios andrógenos também, como estanozolol, Proviron, o próprio clomifeno, né, o clomídio no caso, ele já faz abaixar o SHBG para a sua testosterona ficar livre, você poder estar utilizando ela da melhor forma. Lembrando que a testosterona ela é um anti-inflamatório natural, então por isso que a gente usa mesmo a testosterona para ganho de massa muscular, porque você faz ali um estresse na musculatura, faz a quebra ali de microlesões na musculatura, e isso gera uma inflamação. Então está mais ligado ao descanso mesmo, à ação anti-inflamatória da testosterona, que faz a musculatura tirar a inflamação e gerar, né, reações químicas para aumentar e fazer hipertrofia muscular. Então por isso que a gente faz por isso que a gente abaixa mesmo esse HBG, para não fazer ligação de testosterona nele, para a gente poder usar a testosterona no máximo que ela pode nos trazer. Então essa é a principal função de abaixar o SHBG. Não é interessante ele tá alto no uso de testosterona, principalmente, ou de qualquer época, né, do nosso corpo. Geralmente ele a gente mais fala sobre abaixar o SHBG quando a gente está fazendo um ciclo, quando a gente está fazendo em algum protocolo, por causa disso mesmo, para a gente manter a testosterona alta. Tem outros usos de Proviron durante o ciclo, com teste, é bom protocolo no caso. Não digo que seja bom, mas é uma estratégia que a gente pode usar. Eu não utilizaria o Proviron pela baixa capacidade anabólica dele. Tem outros hormônios que a gente pode usar no caso para poder fazer isso. Até mesmo se a gente for pensar em outras, se a gente for pensar mesmo no que seria bom, o maior campo anabólico seria melhor. Então eu utilizaria, no caso, para baixar o SHBG, eu preferiria usar o estanozolol mesmo, e eu acho que seria até melhor do que o Proviron, ou no caso ali até mesmo o clomídio também, ele poderia entrar como um auxiliador pelo custo-benefício, mas ainda assim eu utilizaria o estanozolol para isso, no caso, se fosse pensando em baixar o SHBG, se estivesse ligando muito no alto. Então até isso eu utilizaria bem mais o estanozolol. Pedro Felipe aí, Trembo me jogou em um buraco bem fundo, estou pagando preço até hoje. Então a gente fala o tempo todo, e não é de hoje que eu falo, até mesmo quando a gente trabalhava junto, né, o Pedro, eu falava para você sobre a trembolona. A trembolona é que nem estanozolol para mulher, ou é 8 ou 80, ou você se dá muito bem com a trembo, ou você vai colher os riscos dela. Por muito tempo eu tive uma capacidade, né, de se ligar muito bem com a trembolona, não me trazendo colaterais. Da última vez que eu utilizei, me trouxe bastante colaterais, mas às vezes você não vê os colaterais da trembolona também, porque ele vem gradativo, né? Ele vem quebrando. Hoje eu tenho algumas coisas que eu acho que é por causa do uso da trembolona, principalmente falta de concentração em determinados períodos, falta mesmo de conseguir fixar no trabalho que eu estou fazendo, ou no que eu estou me propondo a fazer naquele momento. Às vezes as pessoas estão falando com você e você vai lá longe, talvez seja um dos casos da trembolona. A trembolona ela ferra com o seu neurônio mesmo. Acho que se a gente fosse até comparar com as pessoas falando sobre a maconha regaçar com os neurônios nossos, acho que a trembolona ela ferra muito mais. E fora em processos ali mesmo, jogando a dopamina e serotonina lá no chão, e você tendo alguns surtos psicóticos, tendo alguns surtos ali de estresse, né, de depressão mesmo. A depressão, lógico que ela é um caso clínico onde você vai gerando, né, ao longo do tempo, principalmente com alguns sintomas emocionais e tal, mas você tem alguns
por causa do uso, né, da trembolona, você tem alguns problemas mesmo de depressão, às vezes está tudo bem e para você está tudo mal, assim como a própria boldenona. Em dose mais alta, eu também já senti problema nisso. Então, às vezes é melhor você usar o mínimo de recursos possível e se dedicar ao máximo ali no treino e alimentação e cardio e utilizar ali mesmo. Por isso que a gente sempre bate na tecla de o melhor hormônio, principalmente para o homem, a testosterona, porque você já está adaptado a ter um controle maior de testosterona no seu corpo. E por mais que a gente não consiga, né, produzir a quantidade que a gente produz, que a gente consegue utilizando a testosterona exógena, né? Mas a endógena, né? No caso de usando a porra da testosterona injetável. Mas a gente também a gente sempre fala que a testosterona é mais fácil a adaptação do seu corpo, principalmente psicológico, emocional e vários fatores. E se você não tem um resultado legal com testosterona, você não vai ter resultado melhor com a trembolona ou não vai ter resultado melhor com a boldenona. E sim, elas acabam potencializando a testosterona em si mesmo. Por isso que a gente sempre usa a testosterona como base e vem utilizando outros fármacos para potencializar o uso da testosterona. Às vezes a trembolona em si mesmo, por mais que ela tenha um poder anabólico muito grande, o impacto no seu corpo é muito maior, então não seria interessante você ficar usando em todas as preparações. E, nossa, a gente viu agora, nesses tempos atrás, as pessoas usando trembolona o ano inteiro, mano, pedir para surtar a qualquer momento. Masteron e Hemogenin. Masteron, ele é um DHT também, não vai fugir muito do que o estanozolol faz. O Masteron, ele é interessante por ele ajudar a baixar o estrogênio. Então, se você já tem uma capacidade muito grande de aromatizar, o Masteron pode ser melhor do que o estanozolol, mas é mais essa diferença mesmo. Hemogenin, puta, mano, é um dos fármacos mais hepatóxicos que pode ter, mas não tem nenhum problema se você usar, porque tem gente que enche o rabo de álcool, né, em determinado período, e para você desenvolver uma cirrose você tem que ser muito Highlander. E o Hemogenin, ele não tem, por mais que ele seja o fármaco com maior poder hepatóxico, eu não vejo ali um problema muito grande, desde que você saiba usar na dosagem que você precisa usar. Para a mulher também, eu falo que qualquer hormônio para a mulher é 8 ou 80, não tem como a gente falar que não vai dar BO ou vai dar BO, não tem como a gente afirmar desde que a gente use. E já usei Hemogenin com atletas femininos e tive alguns problemas também, principalmente não na hora do uso, mas sim na hora que a gente vai tirar o fármaco. E eu ainda sou fã de, principalmente a mulher, usar o mínimo recurso possível, principalmente quando a gente fala sobre testosterona, quando a gente fala sobre derivado de testosterona. DHT então é pior do que até mesmo o uso da testosterona, mas a gente pode, né, são os fármacos que tem maior controle mesmo, principalmente pela dosagem, que a gente consegue fazer uma dosagem menor e vir controlando a dosagem para a mulher. E para o homem é o que eu falei, se ele não for para potencializar a testosterona e você não está tendo bons resultados com a testosterona já, então às vezes não é nem bom usar, porque não vai ter o resultado que às vezes você espera. A trembolona principalmente, a gente teve ali, né, um período ali do GH15, principalmente da forma que ele falava, era até poético, né, o uso da trembolona. E hoje a gente está colhendo os frutos disso aí, que a gente já falava lá atrás, há 10 anos atrás a gente já falava que após 10 anos a gente ia ver as reações, e após 5 anos também a gente ia começar a colher os frutos do abuso de trembolona, de qualquer recurso ergogênico aí, e a conta pagou para alguns atletas e para outros ainda não veio e às vezes não vai vir. Então, como eu falei, é muito individual, não tem como a gente afirmar uma coisa sem ter utilizado antes. Então a gente tem que fazer o teste,
Se der BO, mano, tenta tirar, tenta correr atrás do prejuízo, mas é sempre consciente do que é uma responsabilidade muito grande utilizar alguns recursos ergogênicos aí. Mais alguma pergunta sobre fármacos na finalização? Então vou finalizar então, gente. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Para quem não acompanhou ainda, já vai ficar aqui salvo aqui na live aqui, então. E compartilhe com seus amiguinhos se você gostou. Se você não gostou, manda aqui sugestão de como melhorar a live e tal. Temas mesmo para a gente abordar aqui. E é o que eu falei, eu tentei trazer o melhor conteúdo possível, com a maior clareza, sem trazer muita termos técnicos, né? Sem precisar falar muito sobre isso. Isso eu vou deixar para os e-books mesmo, que daí eu sou melhor escrevendo até do que falando em termos técnicos assim, tá? Obrigado a vocês por ter acompanhado até aqui, brigadão mesmo. Segunda-feira que vem, às 16 horas ou dependendo do horário que vocês derem de sugestão aqui, a gente troca para ficar bom para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.